Soltei a gravação. Perfeito, pessoal, avisando então que nós vamos gravar essa reunião, tá? Para disponibilizar depois para os outros alunos que não puderam estar presentes aqui ao vivo com a gente hoje. Então, em primeiro lugar, quero dar boa noite a todos, agradecer muito a presença de todos aqui essa noite, agradecer as pessoas que já estão nos prestigiando aqui pela segunda vez, dar as boas-vindas para quem está participando aqui com a gente pela primeira vez, e agradecer imensamente a presença do Daniel, a disponibilidade de estar aqui hoje com a gente, trocando, falando sobre fotografia e contando um pouco da experiência dele, né, que é enorme, vocês vão ver, eu não vou me alongar falando muito, porque o Daniel tem... né, acho que muitos aqui já o conhecem, né, dispensa apresentação para alguns, mas quem ainda não teve a oportunidade de ouvi-lo vai se encantar, porque ele tem um trabalho maravilhoso. Então, antes de passar a palavra para o Daniel, eu só queria divulgar para vocês que a gente já começou as nossas atividades aqui da comunidade Clique. Eu vou pedir a gentileza para quem, antes disso, de o pessoal fechar os microfones, só para a gente não atrapalhar a fala do Daniel, mas fiquem à vontade, tá? Para fazer pergunta, chamar ali no chat, e no final da palestra dele a gente vai abrir para vocês perguntarem, então fiquem super à vontade, tá? Para ter um diálogo aqui, é só para a gente, como o encontro é online, aqui a gente sabe que às vezes os ruídos, os áudios podem atrapalhar a fala dele, tá? E aí, como eu ia dizendo, divulgar para vocês, que quem ainda não faz parte e deseja fazer parte do Clique, que a gente já iniciou as nossas atividades, mas isso não é impeditivo para vocês entrarem, começarem a participar da comunidade Clique com a gente. Nós temos as nossas saídas fotográficas, as nossas aulas, estamos já em plena atividade, e a gente convida todos que quiserem maiores informações, venham falar com a gente, tá? E esse mês nós já temos uma atividade super legal também, em parceria com a Dilone, que é uma oficina de fotografia de paisagem que é o nosso tema do mês hoje, que estaremos falando todo novembro. Temos uma oficina com o professor Leandro Reichert, que vai ser lá no Soldado Sebald, paisagens maravilhosas, vamos do dia 28 a 30 estar lá, juntos, hospedados lá dentro do espaço da reserva do Soldado Sebald. É um lugar maravilhoso para a gente fotografar, e além disso o Leandro vai estar dando aulas, vai analisar as imagens dos alunos, vai estar assessorando a gente lá, fazendo essas fotos, vai ser uma experiência incrível, então a gente convida vocês, e maiores informações também, entre em contato comigo, com o Leandro, com o Fred, que a gente repassa todas as informações, tá? Então vamos aqui a uma breve apresentação do Daniel. Vou ler aqui um textinho falando um pouquinho da carreira dele. Então, o Daniel, ele é biólogo com formação em pós-graduação em jornalismo científico, e ele iniciou a carreira fotográfica dele por volta da década de 90, enquanto ele vivia no Pantanal e atuava como guia para fotógrafos do mundo todo. As longas horas de espera pelo momento certo eram um convite para conversas profundas sobre a natureza e fotografia. As fotos dele já foram premiadas em concursos nacionais e internacionais, tendo participado de exposições em diversos países, inclusive voltou de Doha recentemente. Paciente, detalhista e apaixonado pela vida selvagem, Daniel gosta de liderar expedições com objetivos singulares, como fotografar as onças no Pantanal, mergulhar com as sucuris gigantes no Cerrado, ou com os botos cor-de-rosa na Amazônia. E atualmente ele está vivendo aqui em Floripa, onde ele é professor de fotografia, e continua fazendo essas expedições fotográficas pelo Brasil em busca da vida selvagem. O Daniel acredita que o registro do nosso patrimônio natural é uma forma de despertar consciência ambiental. Para ele, compartilhar suas experiências é um ato de conservação da natureza, pois inspira as pessoas a explorar, fotografar e proteger o nosso mundo natural. Então, sem maiores enrolações, Daniel, a palavra é tua, fique muito à vontade. Tá? E mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco essa noite, a gente fica muito feliz. Como eu te disse antes de começar a reunião, falar de fotografia de paisagem, de natureza, de vida selvagem, não tem como a gente não pensar em outro nome a não ser você. Foi o primeiro que veio à nossa mente, e a gente fica muito feliz que você conseguiu estar aqui conosco. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Manu. Boa noite a todos os presentes. E eu queria, além de agradecer a oportunidade, o convite, né, que vocês sabem que é uma coisa que eu gosto muito, é de compartilhar
conhecimentos. Eu vou falar um pouco disso ao longo da minha apresentação. E além de agradecer vocês três, né, parabenizar pela iniciativa do Clique, né, o Fred, a Manu, o Leandro, e que tem a vida longa aí. Eu me sinto honrado de ser o segundo aí a fazer a participar desse ciclo de palestras que vocês estão promovendo, e ainda mais logo depois do Anderson, que fez uma apresentação muito bacana, que eu não consegui assistir na hora, mas depois eu acompanhei. Então a régua já está lá em cima, né? Vamos ver se a gente consegue manter aí o ótimo nível das apresentações que vocês têm organizado. Imagina, tá bom? Eu como professor eterno, né, eu montei uma apresentaçãozinha de PowerPoint, tal, com slides, então eu vou seguir a sequência dos slides. A gente tem um tempo aí para seguir, mas eu queria deixar bem à vontade que ao invés de chamar de palestra ou apresentação, eu gosto de chamar de bate-papo, né, que a gente faz um bate-papo, troca ideias, troca experiências, e acho que a ideia é bem essa por aí. Então, eu vou compartilhar minha tela, vou passar esses slides e, ao longo da apresentação, ou depois também tem um tempo, né, Manu, no final, para Isso. interagir e perguntar. Fiquem à vontade para interagir. Se quiserem fazer alguma pergunta aqui no chat também, se tiverem com problema de áudio, a gente anota aqui, passa para o Daniel. Fiquem super à vontade. Tá, só confirmem aí se está aparecendo a minha tela. Eu vou compartilhar aqui. Perfeito. Estamos vendo sim. Legal. Então, gente, quando vocês me convidaram, né, o pessoal do Clique me convidou para fazer a apresentação, eu achei interessante falar um pouco do que eu estou, entre o ano passado e esse ano, eu estou completando aí 25 anos, né, que eu comecei a me dedicar à fotografia de natureza. A minha ideia na apresentação é dar uma pincelada sobre a minha carreira e um pouco do que eu enxergo, né, na fotografia de natureza, de onde que eu peguei minhas referências, minhas inspirações e tudo, e o que eu vejo no meu futuro nessa atividade. Tá? Então, são 25 anos fotografando a natureza do Brasil. Como é que começou, né? Como vocês estão vendo aí, o Daniel, bem pequenininho, eu, desde criancinha, já tinha um apego com os bichos, né, com os gatos. Até vocês viram o rabo do meu assistente passando aqui na frente da câmera antes de começar a apresentação. Então, eu sempre tive muita relação com os bichos, né? E na minha memória de infância, uma lembrança das primeiras lembranças que eu tenho dessa relação com os bichos é que minha mãe dizia que eu cheguei em casa um belo dia com uma caixa cheia de taturanas, né, essas lagartas de borboleta. Cheguei e levei para o meu quarto que eu queria ver virar borboleta, sem contar nada para ela. Só que aí essa caixa estava mal fechada e, sei lá, tinha umas 50 taturanas, não sei quantos que tinha, e escaparam tudo no quarto. Então, minha mãe, de repente, entrou no meu quarto e tinha aí a parede forrada de taturanas, aí teve que catar, soltar elas de volta no mato, mas a minha vontade de criança era que elas virassem borboletas, né? Era o meu objetivo lá de pegar esse monte de taturana na caixinha de sapato. E, para mim, né, quando me perguntam o que significa fotografia, para mim, a fotografia de natureza, para mim, né, a natureza sempre foi uma fonte de inspiração. Essas fotos aí são da casa que eu e a Naíra, minha companheira, a gente morava até 4 anos atrás, antes de mudar aqui para Floripa, lá em Bonito, no Mato Grosso do Sul. E como vocês podem ver, a casa tinha anta no jardim, tatu na porta da cozinha. Então, quando eu digo inspiração, quer dizer, eu me inspiro com a natureza. Oi, boa noite. Também a natureza é oportunidade, né? Tá bem um pouquinho? Oi? Oi, Márcio, posso te pedir a gentileza de... Isso, já desligou. Tá. Na fotografia, né, a natureza eu coloco como oportunidade, não só a oportunidade óbvia de poder clicar e registrar esses animais, as paisagens, mas de vivenciar, né? Eu acho um baita privilégio poder, né, ter esse prazer de estar próximo de um animal silvestre, com todo respeito, de documentar isso tudo. Então, é isso que eu chamo de oportunidade de vivenciar a natureza e, em segundo lugar, poder registrá-la. Como é que eu comecei essa história de fotografia, né? Um tempo depois de formado em biologia, eu fui convidado para trabalhar como guia numa pousada no Pantanal, de Mato Grosso do Sul. E lá eu trabalhava, comecei a acompanhar fotógrafos do mundo todo. Então, aí tem algumas referências, né? A gente tem aí da esquerda para a direita o Araquém Alcântara, Valdemir Cunha, o Haroldo Paulo Júnior, já falecido, Franz Lantin, Fritz Polking, que é um alemão também já falecido.
E desses todos, um que me marcou, em um certo momento, foi o Fritz, que eu fui guiar ele no meados da década de 90, e em um dado momento ele me emprestou. Eu tinha comprado uma câmera, a primeira câmera Canon minha, né, uma lente super básica, e ele me emprestou a 600mm dele, f4, para tirar uma foto que a gente tinha encontrado um jacaré com os filhotes, né? Então, para mim, foi uma honra. Imagina, um cara começando a se dedicar à fotografia, de repente te joga uma 600mm na mão para fotografar uma cena espetacular dessa do jacaré com os filhotes, né? São coisas que marcam mesmo. E uma outra referência que foi marcante para mim é o Valdemir Cunha, o segundo aí na fila, né? Ele, inclusive, continua, né, aí com algumas atividades aqui em Floripa, de vez em quando, tal. Um dia eu estava com o Valdemir, ele estava fotografando os peões do Pantanal, né? A gente estava de pé, e, de repente, ele me cutucou e falou, Daniel, baixa aqui comigo, né? Então, a gente estava de pé, ele agachou, ficou bem no nível do chão, e aí aquela cena mudou, né? Ficou aquele fundo do pôr do sol do Pantanal, tudo com uma simples mudança de ângulo, né? A oportunidade fotográfica se revelou. E essa foto que está ilustrando é minha, e eu inspirei nesse ensinamento do Valdemir Cunha muitos anos depois, quando eu fui fazer um trabalho fotográfico no Pantanal, e me lembrei daquela dica simples, mas muito valiosa do Valdemir, né, que era baixar e você mudar totalmente o enquadramento da sua foto. Então, são essas coisas singelas que vão marcando a gente, e a gente vai criando uma bagagem, né, de conhecimentos fotográficos através do relacionamento com esses profissionais. Depois de 5 anos morando no Pantanal, aí surgiu dos primeiros momentos que eu realmente resolvi mostrar meu trabalho fotográfico, né? Junto com um amigo, minha companheira na época, a gente fez uma viagem de bicicleta pelo litoral do Nordeste. Nós saímos de Vitória, no Espírito Santo, até São Luís do Maranhão. Foram 4 meses e pouco, 4.500 quilômetros viajando de bicicleta, e a gente carregava na bagagem fotografias de minha autoria e desse meu amigo. A gente ficou, né, esses anos fotografando no Pantanal, a gente levou um varalzinho de fotografias que a gente pendurava nas comunidades do Nordeste. Amarrava num centro de pesquisa, numa praia, quem recebesse a gente ia fazendo exposições, e ao mesmo tempo nós íamos fotografando, documentando o litoral para depois reverter e voltar para o Pantanal para mostrar as fotos do litoral para o Pantanal, né? Porque pouquíssimas pessoas no meio do Pantanal conhecem o nosso litoral, né? É muito distante, o acesso, tudo é bem complicado. Naquela época, pelo menos, pouquíssimas pessoas conheciam. Hoje em dia, talvez tenha mais, né? Então, eu diria que aí foi o pontapé inicial mesmo para me dedicar à carreira fotográfica. Eu esqueci de falar que o Valdemir Cunha foi o primeiro que me deu as dicas, né? Quando eu falei, vou comprar uma câmera, eu falei, Valdemir, o que eu compro? Aí ele ficou me sugerindo, né, a primeira câmera, a primeira lente, tudo, e aí que eu deslanchei no começo de carreira aí. Isso foi em 1999. E aí, depois dessa viagem, né, já começando a dedicar praticamente só à fotografia, de suas várias vertentes aí, um outro momento muito marcante foi quando eu fui trabalhar com o Joe Sartori, que é um fotógrafo muito conceituado da National Geographic, né? A gente ficou 4 meses aí percorrendo o Pantanal para uma matéria para a revista, né? Foram 4 viagens de 1 mês cada. Naquela época, as câmeras digitais ainda não tinham a qualidade que se precisava profissionalmente, então era tudo na base da câmera de filme e tal. Então a gente tinha um esquema de subir numa árvore para instalar uma câmera para fazer a foto do ninho dos tuiuius, tal, umas tecnologias que na época eram muito revolucionárias, né? Não tinha drone, não tinha nada. A cada 36 fotos, tinha que ir lá o Daniel subir na árvore com o equipamento, trocar o rolo de filme da câmera e voltar para continuar fotografando. E a gente estudou livros sobre o comportamento dessas aves para conseguir fotografar, tal. Mas foi um esforço que valeu muito a pena, porque uma dessas fotos aí que tem o making of saiu na matéria na National Geographic como uma página dupla, né, da revista, com o tuiuiu levando material para o ninho, para os filhotes, né. Hoje seria uma foto muito mais fácil de se fazer, né, mas naquela época, sem câmera digital, sem drone, era uma baita aventura mesmo. Uma outra referência que foi muito marcante também nessa minha carreira, trabalhando com fotógrafos como guia, né, foi Sebastião Salgado. Eu acompanhei ele durante alguns dias na região de Bonito, onde a gente morava, pro projeto Gênesis. Ele estava fotografando lá, foi super bacana a experiência, né? Claro, como deixaria de ser, né? Uma pessoa super simpática, super humilde. Uma coisa engraçada é que o Sebastião Salgado não tem a pegada de fazer foto subaquática, né? E quando eu encontrei com ele, o equipamento que ele usava
que ele estava colocando a câmera dele, é uma bolsa Stank dessas, que é uma marca alemã, e é igual a bolsa Stank que eu tinha quando eu comecei a fotografar debaixo d'água, né? Eu não tinha dinheiro para comprar uma caixa Stank dedicada. Então, eu comprei essa bolsa que era muito mais barata, mas tinha até um pouco meio de vergonha, né? Porque esse negócio rudimentar e tal, quando eu encontrava os fotógrafos gringos com aqueles baita equipamentos, né? Eu falava, pô, eu com minha bolsa Stank de plástico PVC e tal. Mas a partir do dia que eu vi que Sebastião Salgado usava uma igual, né? Que se alguém falasse qualquer coisa da minha, eu ia falar, sabe quem que tem uma igualzinha? Sebastião Salgado, né? Então eu comecei a ter orgulho da minha bolsa Stank, guardo ela até hoje. E durante uma boa parte da minha carreira, durante 15 anos da minha vida, quando a gente morava lá em Bonito, um dos meus principais trabalhos foi organizar expedições para fotógrafos mergulharem com as sucuris gigantes do Cerrado, que a Manu falou no começo da apresentação, né? Então eu levei fotógrafos de várias partes do mundo, era super divertido, né? A gente adaptou uma escada na proa do barco para ficar mais alto, para enxergar as sucuris na margem do rio. E isso também ajudou a me criar muito a cultura fotográfica, né? Principalmente subaquática, que era a pegada principal desses trabalhos aí. E para quem tiver interesse, depois eu posso passar detalhes. Uma das expedições que eu organizei virou um episódio no Tales by Light, que é aquele seriado da Netflix que mostra bastidores da realização de certas fotografias, né? Depois eu posso passar certinho para vocês a temporada. Vocês vão me ver lá acompanhando um fotógrafo na busca por uma foto da sucuri. Foi um baita marco interessante também no meu trabalho. Então, vocês veem que eu tenho muito essa pegada de não só trabalhar como fotógrafo, mas acompanhar fotógrafos, liderar, propiciar aos fotógrafos de natureza a oportunidade para que eles façam seus registros, né? E isso com conhecimento de biologia, claro, que ajuda muito. Uma pincelada, né, na parte da carreira, na parte profissional, né, um pouquinho das exposições que eu fiz, eu destaquei duas aqui, principalmente, né. Esse foi um projeto em 2006, na Alemanha. Eu fui convidado para integrar uma equipe de 4 artistas brasileiros. Nós ficamos 3 meses na Alemanha, montando um trabalho artístico, né. Tinha um pintor de pintura a óleo, tinha um cineasta, um escultor e eu como fotógrafo. Então, ficamos 3 meses e no final desses 3 meses nós montamos uma exposição no museu lá em Munique e eu tive o grande prazer de na inauguração, Gilberto Gil, que na época era o ministro da Cultura, visitou a nossa exposição, né? Então, foi uma baita honra também ter a visita do Gil na minha exposição fotográfica, quando eu estava já deslanchando na carreira, mas ainda era, né, estava meio que no início aí, mas foi super bacana. E até fui convidado para fotografar uma partida de futebol no gramado lá do Allianz Arena, e eu chamo essa foto aí de Daniel na Cova dos Leões, que era o apelido do time local lá, eram os Leões, né? Então eu fui fotografar um jogo deles. Uma outra exposição, essa que a Manu citou no começo, essa foi agora em setembro, eu fui convidado para participar de um evento em Doha, já preparativo para a COP30, que está acontecendo agora. E foi um painel sobre mudanças climáticas e eu também participei com uma exposição fotográfica. Eram 4 fotógrafos. Eu, o Fernando Facioli, que é um brasileiro que ganhou recentemente um prêmio no Wildlife Photographer of the Year, e 2 fotógrafos do Catar, né, que também já estiveram no Pantanal. O tema da exposição era Pantanal. E além dessa, eu já fiz exposição na Argentina, nos Estados Unidos, mas eu quis destacar essas 2 aí que eu acho que são mais emblemáticas para mim. Aquela da Alemanha e essa mais recente. Foi uma experiência legal. Podemos seguir? Estou deslanchando aí. Vai, Daniel, toca a ficha aí. Tá ótimo. Tá. Premiações, né? Destacar alguns prêmios também que eu achei importantes na minha carreira. Essa foi uma foto subaquática da ariranha que eu fiz em 2015 e ela ganhou o prêmio da Associação Brasileira de Fotógrafos de Natureza. Foi o primeiro concurso de fotografia de natureza do Brasil. E essa foto ela é muito rara, porque para quem conhece as ariranhas, né, elas são animais que vivem principalmente no Pantanal em águas muito barrentas, que você não enxerga mais do que um palmo, se tanto, né, na frente dos seus olhos. E uma danada dessas resolveu aparecer no Rio Olho d'Água, que é num daqueles rios cristalinos lá da região de Bonito, né? Então é muito raro encontrar uma ariranha em água tão cristalina. E eu fui avisado de que esse animal estava aparecendo,
fui lá tentar registrar. Nesse dia que eu consegui a foto, eu fiquei 8 horas dentro da água para conseguir fotografá-la. Então, foi um prêmio muito significativo para mim também. Depois, em 2021, eu ganhei um prêmio do concurso da Biota FAPESP, né, que é uma organização de pesquisa do estado de São Paulo, uma foto subaquática também na região de Bonito, né, e essa foto eu gosto muito porque ela mostra, né, as várias dimensões, né, eu chamo de universos paralelos, né, então, por causa das águas tão cristalinas daquela região, você consegue ver a copa das árvores, né, o raio de sol por entre a copa das árvores, você vê a água, o ambiente aquático, e a vegetação aquática e o fundo do rio também. Quer dizer, numa mesma foto você tem o ar, a terra, a água e o fundo do rio. São piraputangas, né, que são os peixes mais comuns lá na região de Bonito. E também, no mesmo ano, eu ganhei talvez o prêmio mais importante da minha carreira, que foi um concurso internacional da The Nature Conservancy. É uma instituição de conservação. Essa foto que eu fiz no Pantanal, em 2020, quando ocorreram aqueles incêndios dramáticos do Pantanal, né? Essa é uma carcaça de um jacaré no solo ressecado. Provavelmente ele estava em busca de água, né, para sobreviver, não chegou na água e morreu, e lá ficou a carcaça dele. E por que eu falo que é emblemática também essa foto? Porque até então, eu sempre tinha muito essa pegada, né, e prêmios com fotos bonitas, né, fotos cativantes, fotos que as pessoas ficam encantadas, e foi a primeira vez que eu ganhei o prêmio com uma foto mais chocante, assim, né, ela tem uma beleza plástica, claro, né, a composição, né, essa textura toda, mas ela é uma foto de uma cena chocante, né, e aí a gente começa a entrar um pouco, eu vou voltar um pouco a esse tema, a falar da fotografia de conservação, que é uma das vertentes dentro da fotografia de natureza, tá? Uma coisa interessante é que essa foto ganhou o prêmio da categoria paisagem do concurso. E segundo eu vi depois uma entrevista com um dos organizadores do concurso, um dos curadores, a partir desse ano, do ano que eu ganhei esse prêmio, eles resolveram lançar uma categoria à parte nesse concurso, que é a categoria de conservação. Muito em função da minha foto, porque a minha foto não tinha, então, uma categoria específica de conservação onde minha foto se enquadrava. Então, ela ganhou o prêmio de paisagem, mas dali para frente criaram uma categoria à parte voltada para essa questão que nós estamos urgente para se dedicar aí daqui adiante, né? Rodrigo, tamanho do jacaré. Esse jacaré do Pantanal, 1,5 m, 2 metros, vamos pôr nessa base aí o tamanho. É interessante, eu não li tua pergunta inteira, mas não tem escala de proporção, né? Então já vi pessoas que viram a foto e acharam que era uma lagartixa, né? Porque se você não tem uma referência, né? Isso que é interessante, a gente brinca com isso na foto, nessas proporções. Um pouco de publicações, né? Eu vou falar um pouco de publicações remuneradas que eu fui pago para fazer, porque eu acho interessante para a gente saber que existe mercado para fotografia de natureza também, né? Esse é um guia de campo que eu, mais uma equipe de profissionais, a gente lançou sobre a fauna e flora do Bonito, então com essa pegada educacional, né, de as pessoas aprenderem sobre a fauna e flora do nosso país. Os textos, boa parte são meus, junto com essa equipe, e praticamente todas as fotografias são de minha autoria. Esse é um outro livro que foi lançado em 2007, que é sobre as 7 quedas, onde havia 7 quedas, que depois foi feito o Lago de Itaipu, a hidrelétrica. Eu fui contratado para documentar como é que aquele ambiente se transformou ambientalmente e socialmente a partir da criação do Lago de Itaipu, e teve comunidades que tiveram que ser desalojadas, foram reinstaladas em outras partes, porque as suas locais de origem foram todos inundados pela criação do Lago de Itaipu. Então, eu fiquei um bom tempo lá documentando as paisagens, né, a natureza, os desafios e as comunidades que vivem na região da onde tem a hidrelétrica. Esse Diamantes Verdes é um livro sobre as reservas naturais, as RPPNs de Mato Grosso do Sul. Eu fui contratado para documentar as reservas naturais, também como um incentivo à criação de unidades de conservação, né, no Brasil. Para quem não sabe, RPPNs são reservas naturais que são de propriedade privada. Então, nós temos áreas públicas como os parques nacionais, as estações ecológicas, né, reservas biológicas,
e tem uma categoria de unidade de conservação que são em áreas privadas, que são as RPPNs. Então, eu fui documentar algumas que tem lá em Mato Grosso do Sul. E uma outra publicação bem interessante, bem marcante também, foi nesse livro de ecoturismo. Eu colaborei com algumas fotos, mas também eu compartilhei junto com o Luciano Candizani, que é uma outra baita referência de fotografia de conservação no Brasil. A gente escreveu juntos um capítulo sobre o potencial da fotografia de natureza, né, dentro do ecoturismo. Então foi bem significativo para mim. Revistas, eu escrevi uma matéria para ir com texto e fotos para a revista da Toyota na Alemanha, e também para uma galeria, uma revista do Japão, Sotokoto. Se alguém quiser, depois eu mando para vocês darem uma lida no texto aí, tá? Hoje em dia, com o Google fica fácil, né? Com o Google Lens. E aí eu gostaria de entrar numa questão que eu destaquei no início, né? Que é compartilhar saberes, compartilhar conhecimentos. Essa é uma parte muito marcante, muito significativa da minha atuação profissional. A gente tem duas imagens aí, uma delas na esquerda, eu apresentando um workshop de fotografia na Patagônia, na Argentina, durante um evento. E essa imagem da direita é na Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá. Lá tem uma pousada que é um turismo de base comunitária, é uma pousada gerida pela própria comunidade no meio da Amazônia, e eles recebem turistas do mundo inteiro, né, para fazer os passeios por lá. E eles estavam, na época, lançando passeios temáticos, né, então passeio específico para observação de aves, e também passeios para fotógrafo de natureza. E a gente sabe que guiar um turista convencional é diferente de guiar um fotógrafo, né, as demandas, as necessidades são outras. Então, eles me chamaram para ir lá treinar os caboclos, né, os nativos lá da região, que eram os guias locais, que muitos nunca tinham tocado numa câmera fotográfica, e eu passei alguns dias lá treinando eles para eles saberem como é que exige, né, do ser um fotógrafo de natureza, e como que eles poderiam atuar de uma maneira de propiciar melhores oportunidades para esses fotógrafos, para eles conseguirem fazer suas fotos. A instituição não tinha dinheiro para me remunerar, mas eles pagaram a minha ida, e como agradecimento, eles deixaram eu ficar alguns dias depois lá, me convidaram para ficar na pousada fazendo as minhas fotos. Então, eu fiquei uma semana treinando a equipe, e logo depois eu já fui o cliente deles, o primeiro cliente que eles foram me levar para fotografar as belezas naturais da Amazônia. Essa é uma reserva que eu recomendo visitar. É uma experiência amazônica muito, muito diferente assim, do que a gente ouve falar ou imagina, né? E também, outros dois trabalhos, esses trabalhos que não são remunerados, né, mas eu vou citar um pouco disso para vocês daqui a pouco. Só um pouquinho, onde vai lá? Tem o Conexão Planeta, que é esse da esquerda, que é um portal ambiental que eu colaboro frequentemente. Eles têm uma sessão chamada Por Trás das Câmeras. Então, basicamente, são fotógrafos contando alguma coisa, histórias sobre as fotografias que foram realizadas. Tá? Então, eu costumo colaborar com uma certa frequência lá, com as histórias minhas das aventuras no Pantanal. E também, essa outra da direita, é um livro que saiu o ano passado, capítulo de um livro, que eu fui convidado para escrever sobre também isso, sobre como é que os gestores do turismo podem se preparar para receber de uma melhor forma os fotógrafos de natureza. Então, não só, quando eu fui na Amazônia, foi um treinamento específico dos guias, mas vai além disso, né? Toda a estrutura das pousadas podem e devem ser adequadas para receber fotógrafos, né? Tem que criar essa cultura fotográfica nos gestores dos meios de hospedagem, nos guias, nas instituições de transporte, para poderem realmente receber fotógrafos com profissionalismo, com qualidade, porque é um nicho de mercado muito promissor a ser explorado, pensando na geração de renda mesmo para os proprietários de áreas, enfim. E aí eu coloquei esse símbolo porque realmente eu acho fundamental esse compartilhamento de conhecimentos. Eu acho que é assim que a roda gira, né? Você compartilhar informações, você trocar experiências com as pessoas, compartilhar oportunidades fotográficas, né? Se eu descubro uma coisa muito bacana, um bicho para fotografar, tal, eu não fico guardando só para mim, não quero que ninguém tire foto igual a minha. Claro, desde que você tenha uma situação que seja segura você revelar a localização de um animal ou alguma coisa parecida, tudo bem.
Tem casos, por exemplo, de alguma fragilidade, um animal que tem um ninho muito frágil, são coisas que devem ser evitadas, né, um aporte muito grande de pessoas, porque pode causar um desequilíbrio ambiental, e isso é uma coisa que a gente jamais deve fazer, né? A postura ética minha com relação à natureza é uma coisa muito marcante da minha carreira também. Respeitar os animais, respeitar as paisagens, os ambientes e as comunidades, né? Inclusive, uma coisa que eu gosto de falar é que quando as pessoas perguntam assim, as minhas influências, né, na fotografia, eu passei para vocês algumas referências, mas eu enxergo mais as influências dessas pessoas na atitude que elas têm como profissionais, como seres humanos, do que necessariamente na estética, na composição artística, nas fotografias que elas fazem. Lógico que aquilo me influenciou no meu fazer fotográfico, mas eu acho que eu valorizo mais a atitude pessoal, as pessoas serem pessoas do bem, pessoas bacanas, isso me influencia mais do que necessariamente o estilo da pessoa fotografar. Então, acho que para ser um bom fotógrafo, dominar a técnica, a composição, é uma parte, mas mais importante é ser uma pessoa bacana, uma pessoa legal, uma pessoa do bem, que compartilha conhecimentos e que, enfim, que faça esse conjunto, né, entre a conexão entre a técnica, a composição e a sua índole, né, vamos dizer. E essa é bem recente. Alguns meses atrás, foi procurado por uma professora da rede municipal de ensino lá de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, né, onde a gente morava, e ela falou que estava usando minhas fotos com as criancinhas que ela dá aula de 2 a 3 anos de idade, e aí depois as crianças montavam bichos, pintavam, inspirados pelas minhas fotos, né? E ela tinha me pedido, ela me pediu isso uns meses atrás, que em dezembro ela ia fazer algumas apresentações para as crianças, e ela queria que eu fosse presencialmente lá, né, na sala de aula. Ela não sabia que eu não estava mais morando lá em Mato Grosso do Sul. Aí eu falei, olha, eu moro em Florianópolis, hoje em dia vai ser difícil eu ir aí me deslocar só para fazer uma apresentação. Seria um prazer, mas vai ser muito difícil. Ela falou, então, se você puder gravar um vídeo, né, alguns vídeos assim para eu passar para as crianças, eu vou projetar os vídeos e vou falar um pouco, mostrar suas fotos também. Aí ontem, eu e a Naira, né, nós ficamos aqui gravando esses vídeos. Essa foto da esquerda menor é um making off aí dos vídeos que a gente gravou ontem, e hoje de manhã eu mandei para a professora, ela adorou. Então, para o mês que vem, vai ter uma atividade com as criancinhas lá da escola municipal, com eu falando um pouco para elas sobre a minha carreira de fotógrafo de natureza. E isso é fundamental, né, gente? Porque talvez nós, né, tem pessoas aqui de diferentes grupos, faixas etárias, mas eu acho que nós não vamos estar em condições de dedicar o quanto o planeta está necessitando, né, dessa questão ambiental. Então, essas gerações aí que estão chegando agora são responsáveis pelo futuro. Eles vão ser gestores públicos, cientistas, os políticos do futuro, que vão decidir qual que é o caminho que o nosso planeta vai tomar. Obrigado, Fred. E falar em rumos, né? Eu coloquei essa questão de novos rumos, porque eu tenho sentido, nos últimos tempos, um chamamento para dar uma guinada na minha carreira. O que eu quero dizer com isso? Nos últimos anos eu tenho feito muito, né, fotografias belas, das onças no Pantanal, de paisagens, aqui em Florianópolis também, mas eu percebo que, assim, tem muita gente fazendo esse trabalho de maneira brilhante. Não que isso exclua falar, não vou mais fazer porque tem muita gente fazendo foto de onça já, não é isso. É porque eu sinto que tem muitas histórias de conservação ambiental que precisam ser contadas, né? E essas instituições raramente têm verba para contratar um fotógrafo para documentar o projeto de pesquisa deles, né? Esse é um exemplo que eu peguei, é daqui do projeto de reintrodução dos bugios aqui na ilha de Santa Catarina, um trabalho que eu fiz de forma voluntária, porque acho que é uma maneira de eu retribuir, né, a natureza por tudo que ela me propicia, né? Eu tiro o meu sustento da natureza, então nada mais justo do que eu retribuir uma instituição que faz pesquisas com a natureza, porque é de todo o interesse meu, né, que os ambientes naturais sejam preservados, porque senão não tem o tema da minha profissão, né? Inclusive, uma coisa que eu gosto de falar também é que eu me formei em universidade pública, né? Eu sou formado na Universidade de São Paulo e na Universidade Estadual de Campinas. Então, né, a sociedade pagou a minha formação, né? Vocês,
os seus pais, seus parentes pagaram impostos que foram manter as universidades. Então, eu sinto na obrigação de reverter para a sociedade que me propiciou uma formação gratuita em universidades de referência. Tá, e essas fotos aí, então, essa foto de cima dos 2 bugios, para mim é muito significativa, muito icônica, porque, tecnicamente, são os primeiros registros fotográficos da história do planeta de bugios em vida livre. Né? Isso foi durante uma das solturas que o Instituto Fauna Brasil fez aqui na ilha, né, de solturas de bugios. E os bugios, não sei se vocês sabem, eles estavam extintos aqui em Florianópolis desde mais ou menos 1760. Né? 260 anos atrás foram os últimos registros de bugios aqui na ilha. E o processo fotográfico, né, o fazer fotográfico, a primeira fotografia no Brasil foi feita em 1830. Ou seja, ninguém tinha fotografado um bugio na ilha de Santa Catarina, porque quando eles foram extintos não existia fotografia no Brasil ainda. Né? Então eu fui tecnicamente a primeira pessoa a fotografar bugios em vida livre aqui na ilha de Florianópolis. E essa foto de baixo é a equipe de pesquisa, né? Eu e a Naira, a gente documentou todo o preparativo, porque esses bugios tinham que ser preparados, vacinados, e toda uma reabilitação para eles serem soltos de volta na natureza. E a gente documentou todo o processo, né, de preparativo deles até a soltura. De novo, de forma voluntária, porque a gente tem essa importância. E o que eu quero dizer de histórias a serem contadas é que tem muitos outros projetos aí em andamento que precisam ser documentados, né? Então, agora eu estou começando a buscar verba, financiamento, para poder me dedicar, sim, com remuneração, para poder me comprometer 100% com esses projetos que eu gostaria de contar as histórias e tenho como referência e acho muito importante que sejam documentados, que sejam divulgados. E tem essa carência muito grande de pesquisas científicas de serem documentadas mesmo, com imagem de qualidade. E, né, gente, o tempo urge, né? A gente está aí passando por crise climática, poluição ambiental, especulação imobiliária, tem muitas coisas aí que estão pressionando. A gente pode usar a ilha de Santa Catarina como exemplo, mas não é exclusividade, né? Isso está acontecendo no país todo, no mundo todo. E essa foto eu postei recentemente no Instagram, foi algumas semanas atrás, quando teve aquela espuma, né? Aquela coisa estranha que surgiu na Lagoa da Conceição. Eu fui lá para fotografar, e assim, é um desafio você enxergar a beleza, tentar ser criativo, né, numa cena que não é bela por si só, né, é uma camada de poluição, as garcinhas estavam lá, os peixes, provavelmente por falta de oxigênio, estavam boiando na superfície, no meio dessa espuma, e as garcinhas estavam se aproveitando que era comida fácil, né, mas vai saber o que isso pode causar para elas, o que tem nesses peixes, né, eles morreram por quê? Eles estão boiando, ou estavam quase morrendo por quê? Mas eu achei plasticamente interessante essa cena da garcinha, né, a branca com o fundo preto e a sombra dela contra essa água mais clara, como se fosse um buraco que ela está se enfiando, enfim. É uma maneira que eu tive de documentar essa cena chocante de uma maneira criativa, vamos dizer. Então, o que eu posso dizer é isso, né, existe uma urgência mesmo da gente documentar, se dedicar, porque a fotografia tem um poder muito forte, né? Vamos pensar, fotografia de rua, fotografia, né, de fotojornalismo tem um poder muito grande social, né? E a fotografia de natureza tem esse poder mesmo ambiental de conscientizar e de chamar as pessoas para a ação. Acho que é um grande poder da fotografia, principalmente fotografia de conservação, é isso, as pessoas entenderem o que está acontecendo e sentirem uma conexão maior para poderem realmente se mexer para que as coisas tomem um rumo melhor do que estão tomando. Para encerrar, eu selecionei algumas fotos, só uma pequena galeria de imagens minhas que eu gosto, para compartilhar com vocês, e aí depois a gente pode seguir para ir para as perguntas, né? Essa é uma foto que fiz no Pantanal, eu gosto de chamar ela de janela de flores, né? E ela é muito interessante porque você tem 3 fenômenos do Pantanal, 2, né, vamos dizer, a floração dos ipês, rosas e os amarelos que estavam florindo, é uma época muito curta do ano que tem a floração, e ao mesmo tempo com o ninho de tuiuius com os filhotes, que também é numa época determinada do ano. Então é aquela coisa de estar no lugar certo, na época certa, porque você pode pegar o ninho sem filhote, só com o adulto, com as flores, ou o ninho com os filhotes sem as flores. Quando você consegue juntar as duas coisas,
e consegue umas fotos que são especiais. Essa é uma paisagem do Pantanal, na Serra do Amolar, que a gente chama, né? Essas algas aí nessa água transparente. São poucas partes do Pantanal que tem água tão cristalina assim. Isso aí lembra as águas de Bonito, né? É uma área bem remota, quase na divisa com a Bolívia. Essas são duas piraputangas saltando, com uma cachoeira no fundo, lá na região de Bonito. A onça, né, a Patrícia, com o seu filhotinho, o Luca. Essa foto foi feita quando foi eu, a Naíra e mais uma amiga nossa. A gente foi para o Pantanal em 2020, logo depois dos incêndios. Mesma época que eu fiz aquela foto aérea do jacaré, que ganhou o prêmio. Foi na mesma viagem. E a vegetação toda queimada lá atrás. Vocês veem na frente, né, tudo o carvão, né? Então eu imagino o desafio que essa onça e o filhote dela tiveram para conseguir sobreviver num Pantanal devastado desse jeito, né? A Patrícia continua viva, a mãe, eu vi ela esse ano, inclusive, no Pantanal. O Jorge, acho que a gente viu também, né? O Jorge que está aqui acompanhando a gente, acho que nós vimos a Patrícia também, que a gente foi para lá em junho. E o Luca, infelizmente, não sobreviveu. Né? Ele não conseguiu, não se sabe exatamente por que motivo, mas esse filhotinho que está nessa foto, ele não conseguiu sobreviver para perpetuar a sua espécie. Essa é na nossa Lagoa da Chica, né, as capivarinhas lá. Então, não precisa ir lá para o meio do Pantanal, né? A gente está numa região muito privilegiada, quer dizer, aqui em Florianópolis tem capivara, tem jacaré, tem tucano, né? Então, não precisa ir muito longe, nem ter uma semana inteira para conseguir fotografar. Isso aí foi um dia que eu saí de bicicleta, cheguei na Lagoa da Chica de manhã, passei lá uma horinha fotografando, voltei para casa, tomei café da manhã e comecei meu dia de trabalho. Ou seja, a gente tem oportunidades ímpares aqui, né? Lembrando que a Lagoa da Chica recentemente passou por um fenômeno, um episódio muito polêmico, né? Foi feito um trabalho de dragagem lá com máquinas. Foi uma coisa, na minha opinião, muito mal planejada, fora de época. É o período de pico da reprodução das aves que usam aquela vegetação para fazer seus ninhos. Foi feito um negócio com maquinário, uma coisa com, eu achei uma falta de sensibilidade, né? Não tenho detalhes, imagino que tenha sido autorizado, não sei exatamente como foi essa autorização, mas realmente, na minha visão, foi uma intervenção feita, no mínimo, na época do ano errado. Né? Deveria ter se considerado isso para fazer a atividade em outras épocas e com outras ferramentas menos invasivas. Né? E a poucos metros dessas máquinas, essas capivarinhas estavam lá também. Essa é uma foto que lembra um pouco aquela da Garcinha, né? Lá na região de Bonito, município de Jardim, é o Buraco das Araras, que chama, que é uma dolina que vive em araras vermelhas, né? E eu gosto da sombra projetada. Quando a gente olha essa foto, o que chama mais atenção é a sombra, depois que você vê a ave, né? Porque o contraste da sombra com a parede chama mais atenção num primeiro momento do que a arara em si. Esse é o periquito Vida Louca, é um periquitinho. Esse é no quintal da casa que a gente morava em Bonito, que eu mostrei no começo, né? O quintal, o jardim da casa. Ele lá desavisado pousou num tronco de árvore, né? Só que era um tronco meio macio, meio mole. Na verdade, ele pousou numa jiboia. E aí ele nem se ligou de imediato, mas poucos segundos depois eu tive tempo de correr, pegar a câmera, tirar a foto. Aí a jiboia deu uma contraídazinha e ele foi embora. Felizmente ele se salvou. Eu tenho uma foto dele voando para todo mundo ficar feliz de que ele não virou almoço da jiboia. Isso estava a menos de 5 metros do meu escritório lá em Bonito, mas 10 metros no máximo. E, para finalizar, uma foto com grande angular das aves no Pantanal, e essa foi muito inspirado por o trabalho que eu fiz com o Joe Sartori, né, dos equipamentos que a gente desenvolvia na época da National Geographic lá para fazer fotos diferentes do Pantanal. E essa eu gosto porque realmente é grande angular, tem uma estética diferente, né? Não é uma teleobjetiva que comprime a perspectiva. Essa foto, realmente, minha câmera eu instalei a câmera nesse brejo, eu tive que entrar no brejo cheio de jacaré antes do sol nascer, instalar a câmera, botar uma camuflagem nela e me afastar e deixar ela disparando. Né? Aí, conforme o sol foi nascendo, as aves foram chegando e eu consegui fazer essa fotografia aí. Gente, então era mais ou menos isso, né? Quem quiser depois manter contato, tem aí o Instagram, LinkedIn, Facebook, fico à disposição. Então, através do pessoal do Clique, aí vocês me acham facinho também. Espero que a gente se encontre aí em outras ocasiões, outras oportunidades. Então, da minha parte, era isso que eu tinha para falar. Tinha muito mais coisas, claro, mas
consegui ficar nos 40 minutos e 1 segundo. Opa! De novo aí pela presença, pela paciência de vocês e fico à disposição. Não tem nenhum compromisso daqui para frente. Se quiserem seguir proseando, estou à disposição. Ai, Daniel, muito obrigada. Bom, eu sou tua aluna, e digo sou, porque, enfim, não estou no momento fazendo aula contigo, mas eu já te ouvi muitas vezes e hoje, de novo, segui aprendendo um monte contigo. Muito obrigada por essa aula. Muito obrigada por compartilhar com a gente tanta coisa interessante. Eu queria passar a palavra para o pessoal aí que quer fazer perguntas. Vamos aproveitar. Ó, já temos aqui Zé Daniel, depois o Rodrigo. Podem levantar a mão aí que eu vou anotando para vocês falarem com o Daniel. Aproveitem essa oportunidade. Vai lá, Zé, tá contigo. Vocês vão perguntar. E aí, Daniel? E aí, Zé? Beleza? Cara, você falando ali, eu achei muito legal, porque parece que o que mais se move hoje na fotografia de paisagem, eu acho que tem mais a ver com, talvez, comportamento do que realmente estética, né? Mas eu queria saber de ti mesmo, assim, que faz olhar uma foto de natureza e dar aquele, que massa, que legal. Esteticamente, né? Como é que você analisa isso? Isso depende de tipo de fotografia de natureza para outro, né? Mas em linhas mais gerais mesmo. Zé, eu acho que a gente tem, né, aquelas regras clássicas de composição, mas eu acho que isso é muito subjetivo, né? Às vezes a gente consegue, dominando essas regras, a gente quebrá-las, e eu, quando eu estou fotografando, eu vou muito no instinto, né, do como é que aquilo lá como é que aqueles elementos que estão na minha foto se harmonizam de uma maneira equilibrada na hora de eu fazer o enquadramento, né? E quando eu vejo fotos, eu tenho um olhar crítico no sentido positivo do olhar crítico, né? E eu acho que assim, o ineditismo de uma imagem, que é uma coisa cada vez mais difícil, né? A gente conseguir fotos inéditas, espetaculares. E eu gosto muito de fotos que mostram comportamento, né? Então, comportamento de predação, comportamento, um carinho entre os animais, tudo. Então, acho que isso valoriza muito, né? Um retrato de um animal parado, sem estar fazendo muita ação, ele é válido, principalmente se for um animal que, por si só, já tem uma beleza espetacular, algum atrativo, ou porque ele é um animal muito raro. Mas, de forma geral, um animal que você fotografa mostrando algum comportamento, valoriza muito a foto, valoriza muito a imagem. E aí tem uma questão interessante também. Tem tipos e tipos de fotografia de natureza, tem propósitos diferentes, né? Essa semana tem um pessoal do Instituto Fauna Brasil, inclusive, que é do projeto dos Bugios, eles me procuraram que eles estão fazendo um guia de aves. E eles estão precisando de fotos de algumas espécies de aves. Nesse caso, uma foto com uma pegada muito artística, ela não ajuda para um guia de aves. Para um guia de aves, a foto tem que ser eficiente para ajudar na identificação. Então, tem que ser um retrato do animal parado, mostrando as cores dele, etc, etc. É outro tipo de abordagem, né? Então, às vezes, o pessoal me pede uma foto para um guia, eu falo, nossa, só tenho foto artística desse bicho. Não serve para o guia, porque são fotos com outro propósito, né? Mas o que me cativa mesmo é isso. E o que também eu acho interessante, eu estou um pouco cansado, assim, enjoado da estética de fotos de animais com teleobjetivo. Né? Claro, a gente sabe que para sua própria segurança, por respeito ao animal, ao ambiente, né, você às vezes tem que usar uma teleobjetiva para você não se aproximar do animal, né, por questões óbvias. Mas a tecnologia evoluindo, né, cada vez mais, existe, né, possibilidade de documentação de animais com uma grande angular. Te dá um intimismo, né, para quem está observando aquela foto, te dá uma sensação de mais intimidade. Igual a última foto que eu mostrei lá dos colhereiros, das aves no Pantanal, que eu fiz com grande angular. Acho que é mais ou menos isso. Não sei se é isso que tu estava pensando. Não, claro que não. Foi muito além, né, Daniel? Valeu. Valeu, Zé. Rodrigo, pode falar, fica à vontade. Primeiro, gostaria de agradecer à Clique pela oportunidade de assistir essa
essa palestra. Eu tenho ouvido falar muito do Daniel desde que eu comecei a estudar fotografia há alguns anos atrás. Então e acompanho o Daniel também pelas redes sociais, então foi muito bacana assistir ao vivo. E eu tenho duas perguntas. Uma delas, já para aproveitar, né? Claro. Então, uma delas, eu fiquei curioso sobre os búzios ruivos, né? Falasse que fizesse a primeira fotografia, eles soltos na natureza. Então, assim, como é que eles eram mantidos até o momento, assim? Antes de eles serem soltos, eles eram mantidos em algum tipo mais, um cativeiro, alguma coisa assim, ou os animais foram pegos de outros lugares, ou zoológicos, não sei. E a outra pergunta é que eu fiquei curioso daquele... essa pergunta veio a partir daquela foto que tu tirasse do papagaio em cima da jiboia, que eu fiquei curioso sobre, assim, como é que é sobre a conduta de fotógrafos quando vem uma situação assim que um animal está em perigo, ele pode estar com presa de um outro predador, alguma situação assim, o quão eles podem intervir naquela situação, ou a pessoa tem que respeitar a natureza e, se ele estiver em perigo, deixar a natureza se encarregar do destino. É isso aí. Obrigado. Legal, obrigado pelas perguntas aí. Primeiro, dos bugios, né? Só para reforçar, né? São os primeiros registros fotográficos dos bugios em vida livre aqui na ilha de Santa Catarina, porque a espécie existe em outros lugares do estado, em outros estados também. Mas, sim, quando começou esse projeto, né, de reintrodução, eles tinham alguns bugios já nos setas, da origem não muito definida, não tinha um rastreamento da origem deles, mas sabia-se que eles eram provenientes de Santa Catarina. Tá? E isso é uma questão importante do projeto, dos pesquisadores que fizeram a soltura, que fizeram todo o trabalho até a soltura. Todos os indivíduos que foram soltos na ilha são provenientes de alguma região do estado, porque aí você tem um banco genético mais próximo possível do banco genético de bugios que viviam aqui na ilha. Aí foram recebidos de outras instituições, não tenho detalhes, né? Os pesquisadores, a Vanessa, não sei se ela está aqui assistindo a gente, mas do Instituto Fauna Brasil, e outras pessoas que podem passar esses detalhes para você, mas eu sei que os animais vieram aqui do estado para ter um banco genético diversificado e mais próximo possível dos bugios aqui de Santa Catarina. Foi feito todo um trabalho de vacinação contra a febre amarela, estudo de coleta de sangue, enfim, um trabalho de reabilitação, né, para eles se adequarem à alimentação, tudo tal. Foi feito um viveiro transitório no meio da mata, para eles começarem a se habituar com o ambiente de mata, até finalmente ser feita a soltura. Então, basicamente é isso, mas são animais que vieram de alguma forma de cativeiro, ou de zoológicos, ou de outros setas, centros de reabilitação de animais. E agora estão aí povoando a ilha. E tua outra pergunta é sobre intervir na natureza, né? Você viu a foto do periquito lá em cima da jiboia. Na maioria dos casos, principalmente se você está numa unidade de conservação, num parque estadual, num parque nacional, numa área onde o objetivo é que os ciclos naturais, os ciclos biológicos sigam o seu curso 100% sem intervenção nenhuma, você encontra um animal sendo predado, sendo atacado, alguma coisa assim, certo mesmo é deixar que a natureza siga seu curso, jamais intervir, né, jamais interromper. As pessoas, a gente tem que compreender, né, que a gente tem uma sensação humana de dó, né, de sofrimento do animal, então é difícil, às vezes, conscientizar as pessoas da importância de deixar aquilo lá seguir o seu curso. Porque o predador, para pegar uma presa, ele tem um gasto energético muito alto também. Às vezes ele está no limite da sua fraqueza, até ele conseguir caçar. O último resquício de energia que ele tinha para pegar aquele animal, ele gastou predando. E aí você tira a oportunidade dele se alimentar, ele pode não ter força suficiente para sair para caçar outro animal. Mas eu vejo algumas situações, por exemplo, encontra um animal ferido, né, ou um atropelamento, ou um ferimento na natureza mesmo, aí eu não tenho nada contra pegar esse animal, direcionar para os órgãos responsáveis, né, sempre com muito cuidado, né, o manuseio de animais silvestres é uma coisa muito séria que tem que ter muito cuidado. Então, idealmente, encontrar um animal silvestre que está machucado, está esquisito, tem alguma coisa diferente, chama os órgãos ambientais, eles têm qualificação e equipe para pegar esse animal e levar para o local adequado onde ele vai ser reabilitado. Aqui em Floripa, vira e mexe nos grupos que eu participo aí do WhatsApp, o pessoal fala, eu encontrei um passarinho, bateu na janela e não está conseguindo voar,
encontrei um gambá que a mãe morreu e o gambazinho está aqui solto. Então, são coisas que acho que nesses casos a gente tem que se dedicar mesmo a cuidar dos animais. Mas eu queria aproveitar, não está na sua pergunta, mas eu gostaria de destacar a importância de não se alimentar animais silvestres, né? Principalmente esses macacos, né? Os saguis aqui de Santa Catarina, que são muito simpáticos, né? E as pessoas não resistem à tentação de dar uma comidinha para eles. Isso realmente é uma atitude que não deve ser feita. Isso pode causar muitos desequilíbrios ambientais, além da transmissão de doenças, um eventual ataque do animal. São fofinhos, bonitinhos, mas são animais selvagens, né? Temos que ter esse tipo de cuidado. Obrigado. Valeu. Tenho aqui Zé levantasse a mão de novo. Tens mais um questionamento? Não? Então eu vou passar a palavra para Renê, que está na fila aqui. Depois tem o Jorge e o Luiz, é isso? Acho que é isso. Vai lá, Renê, fica à vontade. Oi, boa noite. Primeiro eu queria dizer que eu estou impactada com o trabalho do Daniel, é muito bonito. A minha pergunta é uma dúvida, assim, quais dicas tu darias, assim, para quem está começando na fotografia de natureza? Renê, dicas gerais, eu acho que você mora aqui na ilha, né? Eu imagino. Não, eu morei aí na ilha, mas hoje eu estou em Belém, do Pará. Então, mais ainda, porque o que eu queria dizer a gente tende a achar que para conseguir fazer as fotos espetaculares, tal, tem que viajar, tem que ir muito longe, né? Gastar muito dinheiro, tal. E nem sempre é assim. Eu falei aqui na ilha, porque aqui na ilha, como eu comentei com vocês, tem muita oportunidade, né, de fotografia de natureza e animais que estão, de uma certa forma, habituados à presença humana já. Então, eles permitem uma certa aproximação mais do que um animal no meio de uma floresta. E aí, em Belém, onde tu tá, é mais privilegiado ainda, né? Em Belém, acho que vários parques aí no Emílio Guild tem bicho preguiça andando por cima da sua cabeça, né? Uhum. Então, tem o Manguel das Garças também. Mangal das Garças, né? Eu já tive lá também. Então, eu acho que você começar a praticar com as coisas que estão perto de você, aproveitar o privilégio que você tem aí de estar em Belém, que tem essas coisas fáceis, não precisa ir para o meio da floresta amazônica, já está no meio da floresta amazônica, né? E também você começar a entender os animais, identificar os animais. Eu digo muito isso, pessoal que fotografa aves, né? Tira foto de um passarinho, vai postar no Instagram. Nossa, mas eu não sei que passarinho eu ponho. Aí você põe a legenda lá, passarinho fotografado no Córrego Grande. Uhum. Se você sabe identificar, é um tucano do bico verde fotografado no Córrego Grande. Isso valoriza muito a imagem, e você sabendo identificar o animal que você está fotografando, não só valoriza a imagem, como fica mais fácil você entender como é que aquele animal se comporta. Se ele é um bicho arisco, se ele é um bicho mais tolerante, se ele pode te atacar, se a orientação dele é mais visual, ou pelo olfato, ou pela audição. Por exemplo, lá no Pantanal, né, o tamanduá-bandeira, no Pantanal e no Cerrado. O tamanduá, ele tem uma visão muito, muito fraca, e a audição também não é lá essas coisas, ele se orienta muito pelo faro. Então, com base nessa informação, se você encontra um tamanduá, você já sabe como se aproximar. Não precisa se preocupar tanto dele te enxergar ou dele te escutar, mas tem que se preocupar mais dele sentir o seu cheiro. Então, aproxima já com o vento a seu favor. E assim vai, né? Cada espécie tem um comportamento diferente, e isso é muito importante para você conseguir ter mais sucesso nas fotografias. Você também saber identificar vestígios de animais, né? Pegada de animais, ou uma folha que um animal comeu, uma fezes de algum animal. Eu já tirei fotos de morcegos porque eu vi as fezes do morcego no chão durante o dia. Eu sabia que ele estava se alimentando na árvore lá durante a noite. Eu fui lá à noite, ele estava lá. Cheiro de animais, né? Tem alguns animais que emitem cheiro muito marcante, muito característico, que te ajudam também a identificar. Então, eu diria que conhecer os animais, explorar, né, os seus outros sentidos, além da visão, na hora de se aproximar dos bichos, né? Pensando basicamente em foto de animais, né? E, claro, aí o equipamento não tem como escapar de uma teleobjetiva aí básica para começar a fazer fotos de animais. Ou paisagens, aí a gente parte para grande angular. Se você curtir coisas, insetos, flores menores, tudo aí tem que ter uma lente macro. E assim.
dicas valiosas. Eu queria te fazer mais uma pergunta. Tu tens alguma experiência assim, que tu possa compartilhar com a gente? Uma situação que tu te viste assim, em perigo? Olha, já fui perguntado isso, eu não consigo lembrar de nenhuma situação que eu me sentia assim ameaçado, sabe, de um animal me atacar, alguma coisa assim, porque aquela coisa que eu comentei na apresentação com vocês, e pelo fato de eu ser biólogo também, conhecer os animais, né, eu tenho uma coisa muito forte na minha carreira, que é essa ética, né, esse respeito com o ambiente natural. Então, jamais, nada justifica você causar uma baita perturbação num animal só para conseguir fazer uma foto. Então, você respeitando os animais, sabendo como se aproximar, sabendo os limites de aproximação, o risco de acontecer alguma coisa é muito pequeno. E eu gosto de ilustrar isso com uma... Então, para resumir, né, eu nunca me senti alguma coisa de algum animal que me ameaçou, que eu realmente senti medo, né, porque eu sei respeitar. E eu gosto de ilustrar com um caso, né, tenho um cliente, na verdade, ele ainda viaja comigo, um cliente dos Estados Unidos, que primeira vez que ele viajou comigo, a gente foi mergulhar com sucuris lá em Bonito. Então, você está embaixo d'água, cara a cara com uma sucuri de 6 metros e 120 quilos, né, que as pessoas têm aquele baita medo. Mergulhamos com sucuri, fotografamos onças no Pantanal, ele saiu intacto. Aí ele foi andar de bicicleta num parque lá em Nova York, onde ele mora, caiu da bicicleta, sofreu uma lesão na coluna vertebral, quase ficou tetraplégico. Ele só conseguiu se recuperar porque ele tinha muitas condições de fazer um tratamento de ponta, células-tronco, etc, etc. Hoje ele tem a locomoção um pouco limitada, mas continua viajando. Levei ele para a Amazônia depois desse acidente, a gente fotografou os bichos na Amazônia, agora ele quer viajar comigo de novo, estou pensando se eu consigo levar ele para a Patagônia para fotografar os pumas, né? Mas eu gosto de ver como é que é a ironia da coisa, né? A gente foi para o meio da floresta, ficamos com onça, ficamos com sucuri, não aconteceu nada com ele. O acidente, o perigo que aconteceu com ele foi no meio de um parque urbano em Nova York, num passeio de bicicleta. Então, às vezes, o perigo está muito mais na cidade, né, do que na floresta, na mata, no meio dos animais. Mas, resumindo, é saber respeitar e entender o comportamento dos bichos. Eu posso fazer mais uma pergunta? E assim, eu assisti aqui o bate-papo com o Anderson, né, que foi o primeiro, e aí me ocorreu assim de pensar, fora as premiações, qual seria o caminho de monetizar fotografia de natureza? A pergunta que vale milhões. Eu digo, tem alguns caminhos. Primeiro, hoje em dia, muito menos, né? Publicações em livros, tal, é uma possibilidade, mas cada vez mais o mercado editorial não está tão aberto, né? Eu monetizo, não é diretamente fotografando, mas levando clientes, né, para fotografar. Então, eu organizo expedições com pessoas que querem fotografar a natureza, e as pessoas só me procuram porque elas sabem que eu sou fotógrafo, então eu domino a arte fotográfica, a técnica, eu sei posicionar essas pessoas de acordo com a melhor luz, com a melhor condição, eu sei orientá-las a ficar atento com essa questão do fundo na fotografia, da composição, alguns detalhes que só quem trabalha nessa área que vai conseguir passar para um cliente fotógrafo, né? Uma pessoa que pode entender muito dos animais, pode ser um biólogo, pode ser um especialista, mas se não tem a formação fotográfica, ele vai ficar devendo nessa parte, né? Então, mercado editorial, o trabalho como guia, como líder de expedições é uma opção também. A fotografia fine art, né, apesar do termo fine art estar se banalizando cada vez mais, né, mas ainda tem um mercado para isso. Produtos, né, cartões postais, que é uma coisa meio em desuso, mas jogos para crianças com animais, jogos da memória, quebra-cabeça, são possibilidades que se abrem também. Livros, que mais que eu posso dizer? Concursos são fotográficos também, né? Acabou de ter um concurso, não era de natureza, mas um concurso lá organizado pelo Centro de Fotografia do Catar, que estava pagando prêmios aí de R$300 mil para as primeiras fotos, né? Então tem que ficar atento nesse concurso. O pessoal do Clique vira e mexe está divulgando concursos fotográficos aí. E por último, editais,
Tá, eu tenho 2 projetos que foram aprovados em editais, um pela Lei Rouanet e um outro pela Lei Municipal aqui de Floripa de Incentivo à Cultura. Se tem um edital, você consegue captar recursos daí através de renúncia fiscal. É uma possibilidade bacana também, tem que ficar atento a essas coisas. Obrigada, Daniel. Imagina, eu agradeço. Então, seguindo aqui a ordem das perguntas, agora, Jorge, fica à vontade, o espaço é seu. Bom, eu não tenho pergunta. Eu tenho mais um depoimento, porque eu fiquei 6 dias com o Daniel no Pantanal, então eu tirei todas as minhas dúvidas, e então não tenho pergunta, mas sim quero dar um depoimento de que vale a pena ir no Pantanal, realmente. A gente, primeiro, é apreensivo, né, porque a gente não... a gente vai para o meio do mato, para o meio do nada, foram bem no meio da coisa, mas aí vocês começam a descobrir que o Daniel conhece muito o Pantanal. Até hoje eu não sei se o Pantanal que conhece o Daniel, porque ele domina muito isso, essa parte dele, né, que onde a terra ele ficou muito tempo, e é impressionante como o conhecimento que ele tem. Até de ouvir um passarinho, ele já está até o CPF do passarinho, e toda a coisa, ele realmente domina. E o mais importante, assim, por exemplo, que ele tem um olho treinado, que você, quando você pegava o barco para sair realmente à procura de animais, você ficava olhando as margens, onde poderia acontecer ver um animal, ou seja, um passarinho, seja uma onça, seja uma coisa, e a gente ficava atento. Mas para nós aquilo era uma mata, simplesmente um rio de mata, e depois, para o barco. O que você viu, Daniel? O Daniel viu, o que você viu? Não, lá está vendo. Aí você vai lá e vê lá um animal, ou vê um passarinho, ou, quer dizer, um passarinho pequeno, ou um animal maior. Isso eu chamo de olho treinado, né? Então, essa vivência dele. Então, só o meu depoimento de que realmente o aprendizado em fotografia, eu gosto de fotografia, e quando a gente precisa de motivos, às vezes, para sair fotografando, né? E esse é um ótimo motivo para ir. Recomendo quem puder ir, ser acompanhado, principalmente com o Daniel, que ali é um excelente companheiro e um excelente professor, você vai se sentir muito bem. É isso, só um depoimento para o Daniel. Passamos 6 dias aí junto no Pantanal. Obrigado, Jorge. Espero que tenha um próximo em breve aí. Sim, com certeza. Muito obrigado. Luiz, podes fazer a tua pergunta, fica à vontade. Bem, o meu é misto de pergunta e de relato também. Eu sou advogado, né? Primeiro sou advogado e estou conhecendo essa questão da fotografia. E eu sou advogado, eu trabalho muito com associações, e quando, principalmente entrando com ações contra município, contra construtoras, para recuperarem o meio ambiente, né? Aí quando eu peço uma fotografia para as associações, para os moradores, eles encaminham aquela fotografia que não dá para entender nada, né? Aquela fotografia péssima. Aí quando a gente vê, por exemplo, a sua fotografia da Lagoa da Conceição, a gente vê, né, todo esse poder que eu acho que a fotografia realmente ela tem isso, né, de esse poder de convencimento, né. Então, eu queria entender, assim, que você pudesse explicar um pouco, né, essa questão de como a fotografia ela pode demonstrar essa questão de convencimento mesmo. É que para mim tudo isso é muito novo, né, mas para o judiciário, por exemplo, eu acho que toda essa potencialidade não está nem um pouco, nem começando, assim, sabe? De usar a fotografia para convencer um juiz, por exemplo, de que um dano ambiental aconteceu. Mesmo na Lagoa da Conceição, sabe? A gente está dia a dia, todo dia, ela está se degradando, e os juízes, eles pouco se sensibilizam, sabe? Tá todo dia piorando, né? Você vê, por exemplo, a sua foto lá,
pô, essa fotografia é forte, né? Pô, você vê que o bicho tá sofrendo, né? Então, é muito massa, assim, pena que para levar isso pro processo a gente ainda não tá levando, tá? Só para dizer isso, a gente não tá levando isso. Eu acho que, de novo, né? Eu acho que é importante, como eu falei para a Renê, se você tem uma foto que é acompanhada de uma legenda forte, né? A fotografia fala por si só, mas uma legenda que complemente ela de forma inteligente dá muito respaldo para a imagem. Ou seja, se vocês vissem só aquela foto, eu não tivesse contado para vocês a história de que aquela garcinha estava se aproveitando dos peixinhos que subiam, provavelmente por falta de oxigênio, que elas estavam capturando, né? A fotografia não tinha tanta força. Porque realmente a gente não sabe que efeito, a garcinha não sabe que aquele peixe pode ser um risco ela se alimentar daquele peixe, né? Mas quando você acrescenta isso na imagem, e é interessante, acho que tem que esse perfil de ser observador, de ser detalhista, né, de ver o que está acontecendo naquele momento, é muito importante para uma foto. Porque eu demorei, na hora que eu vi, não foi interessante, porque assim, na hora que eu vi a cena acontecendo, não estava entendendo direito o que estava acontecendo, que eram duas garcinhas que iam, batiam na superfície da água e voltavam para o deck. Parecia que elas estavam tentando mergulhar ou não sabia exatamente o que ia acontecer. Demorou até observar que elas estavam meio longe, observar que elas estavam realmente vindo com o bico e pegando os bichinhos. Demorou um tempo. Aí que eu me toquei que estava acontecendo. Elas estavam tirando vantagem dos peixes que estavam flutuando. Então, acho que é isso. É uma imagem, mas a pessoa que faz aquela imagem tem um conhecimento de causa, né? Porque às vezes também a gente faz uma foto de alguma cena que seja tocante, mas não é bem o que parece ser, e aí joga na rede social, já viu, né? Já para a informação se distorcer é rapidinho. Então, acho que é por isso que quando a Renê perguntou, né, para entrar no mercado de fotografia de natureza, que dicas que eu dou, é uma dica de saber o que está fotografando, conhecer o que está fotografando, né? Saber o nome daquela espécie, saber aquela situação, saber aquele ambiente, para poder entender realmente o que está acontecendo lá de fato com um respaldo, vamos dizer, científico, né, quase, com informação relevante e fidedigna, né? Perfeito. Então, o Márcio está sem poder abrir o áudio, então eu vou transmitir uma pergunta dele para ti, tá, Daniel, que ele fez aqui no chat. Então, ele estava falando sobre nichos, né, da fotografia, no momento que tu estavas falando sobre isso, e aí ele comentou assim: um nicho para fotografia de conservação seria os animais atropelados fotografados nas estradas, lamentavelmente. Mas é um trabalho que pode muito ajudar a pensar políticas públicas de conservação. E aí ele queria saber a tua opinião sobre isso, se tens algo a falar nesse aspecto. Na hora que eu estava montando os slides, né, eu faço 4 versões, né? Eu faço uma, essa tá boa, eu vou mudando. A última versão da apresentação de vocês eu fiz hoje à tarde. E no lugar daquela foto da garcinha, com a espuma, eu tinha posto uma foto de um tamanduá-bandeira atropelado no Pantanal, com um caminhão e tal. Eu resolvi tirar só porque eu queria que minha apresentação ficasse mais no contexto local que de Floripa. Então eu troquei a foto do Pantanal por uma foto da nossa realidade do momento aqui. Mas sem dúvida, né? A gente morava lá na região de Bonito, eu frequentava muito o Pantanal Sul lá, e lá provavelmente tem a estrada que é a rodovia da morte de animais silvestres, deve ser a rodovia com maior mortandade de animais por quilômetro, que é a BR-262, que no trecho do Pantanal ela vai de Campo Grande, vai para oeste até Corumbá, na divisa com a Bolívia, e corta o Pantanal. Aquilo lá é uma carnificina, jacaré, lobinho, tatu, onça, inclusive, jaguatirica, tamanduás. E já há muitos anos tem trabalhos, tentativas, iniciativas para minimizar os impactos. E realmente, porque o atropelamento de fauna é uma causa importante de redução de população de espécies em determinados locais. Inclusive, dentro disso que o Márcio falou, de documentar isso, comentei com vocês que esse trabalho que eu fiz lá em Doha, no Catar, essa exposição, eu fui junto com o Fernando Facioli, que é um fotógrafo de conservação brasileiro, e ele ganhou, né, no Wildlife Photographer of the Year, que é o principal concurso de fotografia de vida selvagem do mundo.
Ele ganhou um prêmio na categoria conservação, ganhou o primeiro prêmio. Não sei se vocês viram essa foto, que são as duas pernas de um tratador e um filhote de tamanduá-bandeira atrás dele. Depois a gente pode procurar e compartilhar aqui. E ele fez isso num centro de reabilitação. Esse filhotinho de tamanduá-bandeira foi resgatado. A mãe foi morta, atropelada numa rodovia lá em Mato Grosso do Sul, e o filhotinho de tamanduá está num centro de reabilitação para ser preparado para ser reintroduzido na natureza. Então, o Facioli tem atualmente um trabalho muito forte desses impactos, né, do atropelamento de fauna, e esse prêmio dele vai dar uma projeção muito grande para essa questão. E aí espero que isso ajude, né, na conscientização, porque realmente é um impacto muito severo e que essas rodovias, a maioria delas foram construídas numa época que a conscientização ambiental era outra, né, não existia esse tipo de preocupação. Mas tem maneiras de mitigar, sim. Eu achei a imagem aqui, vou compartilhar a tela aqui com vocês para... Enfim, vamos ver se eu consigo aqui. Estão conseguindo ver essa imagem, Daniel? Isso mesmo, essa foto do filhotinho de tamanduá atrás de um tratador. Ele está até, parece com as patas machucadas. Se não me engano, ele já foi reintroduzido. Eu não sei como é que está a situação atual dele. Mas essa foto é um prêmio de muita importância. Agora, desculpa, eu não me lembro se esse tamanduazinho, se a mãe morreu atropelada ou num incêndio, tá? Pode ser que ela tenha morrido nos incêndios do Pantanal, não tenho certeza, mas eu sei que ele tem umas imagens também muito significativas de atropelamento de animais. De qualquer forma, são impactos de origem humana aí que, tanto atropelamento como as queimadas, né? Cada vez mais relevante, né? Sim, com certeza. Gente, mais alguém gostaria de aproveitar para falar com o Daniel? Algum questionamento? Fiquem à vontade. Não? Se não for agora, se não lembrar agora, esqueceu, depois lembra na hora que for dormir, aí devia ter perguntado aquilo, não perguntei, fique à vontade que... Isso, inclusive o Daniel está ali, né, no nosso grupo também, sintam-se à vontade para fazer perguntas para nós, para o Daniel, o grupo ali, o objetivo é a gente trocar. Bom, então, se ninguém mais gostaria de se manifestar, eu vou agradecer mais uma vez, Daniel, por estares aqui conosco, a tua disponibilidade, essa troca foi maravilhosa, a gente ficou aqui até o final, todo mundo na reunião, ninguém saiu, gente, obrigada por prestigiar. Opa, temos um Hugo aqui com a mão levantada, desculpa, estava encerrando aqui, Hugo, queres falar? Eu que peço desculpa por ter chegado um pouquinho tarde, mas Imagina. A minha dúvida é, existem algumas situações que tu precisa ser biólogo para estar nelas. Por exemplo, mergulhar com as baleias para fotografar. Existem outras situações como essa? Ou normalmente essa daí é uma situação muito específica? Se você diz de ter autorização para fazer essa atividade, de ter alguém... Você diz de ter autorização para poder mergulhar e fazer a fotografia com os animais, é isso? Isso. Uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte, né? Não é porque eu sou fotógrafo de natureza, que eu tenho uma baita lente, um baita equipamento, que eu tenho que ter privilégios que as demais pessoas não têm. Eu sou um cidadão como qualquer outro, né? Então, se eu vou documentar alguma coisa que exige uma autorização, uma permissão, uma licença, eu preciso seguir essas normas, né? Por exemplo, aqui em Floripa não é permitido fazer passeio embarcado para observar as baleias, na época das baleias aqui. Então, não vou lá, eu sou fotógrafo, eu vou lá fotografar, então eu vou pegar um barco e vou desrespeitar a regra. Não. Se tiver uma equipe de pesquisa que está indo lá fazer o trabalho deles com a autorização dos órgãos ambientais, eu puder me juntar a eles para documentar, eu vou fazer isso. Mas a credencial de biólogo ou a credencial de fotógrafo não me permite ir além de certos limites, né, por uma questão de legislação, de regulamentação mesmo, ou de segurança.
né? E daí, por isso que, às vezes, você trabalha com fotografia de conservação, e no início da minha carreira lá em Mato Grosso do Sul, eu fazia bastante acompanhar projetos de pesquisa, pesquisadores que estavam indo para campo. E isso me permitiu acompanhar projetos de pesquisa e ter acesso às situações que as pessoas geralmente não têm acesso porque exige uma série de autorizações e permissões. Então, eu tive oportunidades fotográficas em função disso também. No começo desse ano, em agosto desse ano, eu fui com uma equipe de TV francesa no Pantanal, eles estavam documentando as onças, e a gente saiu com pesquisadores de onça. Então, a gente conseguiu fazer algumas coisas que só com o acompanhamento e autorização dos pesquisadores que a gente é permitido. Era isso, mais ou menos, que tu tinha perguntado? Isso, brigadão. Obrigado. Obrigada, Hugo. Mais alguém, gente? Fiquem à vontade, viu, para perguntar. A hora é essa. Se não, vamos encerrando por aqui. Márcio que deu a ideia da gente fazer um print aqui. Quem puder abrir a câmera, então, vamos lá, registrar esse momento aqui com o Daniel, fazer esse registro. Quem puder aparecer, a gente agradece. Abrir as câmeras aí. Bora lá então, gente. Vou fazer o print aqui da conversa. Sorrisão. Valeu, gente. Obrigada, viu? Daniel, mais uma vez te agradeço muito. Obrigada. Foi incrível. Aprendemos demais contigo mais uma vez. E avisar o pessoal aqui que todo mês a gente vai estar promovendo esses encontros com fotógrafos convidados. Então, fiquem ligados lá na nossa rede social. Quem quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, também lá a gente troca bastante informação e está sempre divulgando as nossas atividades, tá? Então, agradeço demais a presença de todos, uma ótima noite e até a próxima, gente. Obrigadão, Daniel. Obrigado, boa noite. Espero ter plantado uma sementinha aí da fotografia de natureza em todos, e vamos que essa ilha tem muita coisa que precisa ser realmente documentada. Então, quanto mais gente estiver registrando, melhor para conscientizar as pessoas de quanto que essa ilha tem um valor ambiental. Perfeito, é isso aí. Obrigada, viu, gente? Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Isso aí.